eu senti uma inspiração para conversar um pouquinho aqui a respeito de coisas que nós controlamos e coisas que nós não controlamos. Coisas que estão ao nosso alcance e coisas que estão fora do nosso alcance. Coisas pelas quais nós temos que orar e coisas nas quais nós temos que agir. E é interessante na vida da gente como muitas vezes a gente chega em determinados pontos onde a gente aparentemente tem muita coisa para fazer, mas se a gente for parar para pensar mesmo, a melhor solução é a gente ficar calmo e parado. Eu estava fazendo uma reflexão aqui a respeito disso e eu estava pensando dentro desse processo, dentro desse modelo do que a gente tem dentro da mente da gente, a falsa sensação de controle que nós temos a respeito das coisas, a falsa sensação de controle que nós temos a respeito da nossa própria vida, né? Ao mesmo tempo, quanta coisa que a gente pode tomar ação, tomar caminho e a gente às vezes entende que aquilo é algo que não seja possível de mudar ou não seja que seja imutável ou irreversível. Se nós olharmos tanto na Bíblia quanto para a nossa vida, eu queria fugir um pouco da Bíblia hoje e trazer um pouco a reflexão para dentro de nós. Para um pouco na tua vida hoje e pensa nos melhores momentos, nas melhores coisas que aconteceram na tua vida, se essas coisas foram coisas planejadas ou se essas coisas foram coisas que simplesmente aconteceram. Se as coisas que você teve de maior impacto positivo e negativo foram coisas que você realmente conseguiu planejar. E nós falamos nessa semana, numa das lives, a respeito de descansar em Deus. Deus Mondani, falamos a respeito de descansar em Deus. E o descansar em Deus tem muito disso. Tem muito de olharmos para determinadas circunstâncias e preparar-nos muito mais internamente para enfrentá-las do que qualquer coisa. Preparar para nós enfrentarmos essas circunstâncias muito mais de uma maneira interna do que de uma maneira tentar controlar as coisas que estão fora de nós. Porque se a gente for parar para pensar, se a gente descer um pouco para a realidade da nossa vida e das nossas coisas, nós vamos perceber que a gente tem uma falsa sensação de controle. A gente muitas vezes, no desenho que nós fazemos da nossa vida, temos a impressão de que o lápis que escreve, que desenha a nossa história está na nossa mão. E muitas vezes ele não está. Ele apenas potencializa algo que tem dentro de nós. Tem uma parte na palavra que está escrito: estenda a tua mão e eu te ajudarei. Não está escrito exatamente na Bíblia, mas existe um conceito popular que fala: olha, onde a tua mão alcançar, a mão de Deus vai alcançar. Isso significa que, na verdade, nós temos dentro de nós temos permeando a nossa vida, permeando o nosso corpo, o nosso espaço, permeando toda a nossa alça de mira, de ação e de conhecimento, uma força que atua de uma maneira desconhecida à nossa racionalidade, mas cujo alcance é muito maior que a nossa capacidade de agir. Então, a nossa força, o nosso caminho, a nossa direção do que nós temos dentro da nossa mente e das nossas ações tem um alcance limitado. O que realmente repercute é esse efeito potencializador que essa força e que esse Espírito traz sobre nós. Eu estava meditando hoje de manhã quanta coisa a gente passou na nossa vida aqui, né? Eu e a minha esposa.
quanta coisa fácil e quanta coisa linda que aconteceu que era impossível nós construirmos com a nossa mão. E quanta coisa difícil que aconteceu conosco, que simplesmente foram situações em que o nosso coração acabou por potencializar alguma coisa que estava fora de nós e acabou controlando os nossos corações e potencializando em algo diferente. As melhores coisas da vida, a gente não se projeta para o que a gente não se planeja para o que acontece conosco. A gente se planeja para projetar uma luz que é colocada em nós para salgarmos a terra, como está escrito na palavra de Deus. E quando a gente se coloca nessa posição, aquele espírito que trabalha em nós potencializa as nossas ações e traz para nós tudo aquilo que nós podemos ter de bom e nos potencializa para enfrentarmos tudo aquilo que se coloca diante de nós, para nos preparar, para nos fazer crescer, para nos trazer o desenvolvimento necessário para nós, para que nós possamos ir crescendo de dia em dia, de luta em luta, de glória em glória, mas também de dificuldade em dificuldade, mas também de esforço em esforço, mas também de percepção em percepção, para que nós possamos entender que, na verdade, nós não agimos fora, nós agimos dentro de nós. A nossa ação é muito mais no sentido de reconhecer as coisas que acontecem conosco e tomarmos uma decisão de entender que aquilo ou tem um propósito para nos abençoar, ou tem um propósito para nos purificar, e nós, entendendo isso, possamos projetar aquilo que está dentro de nós. Se nós puxarmos dentro da nossa história, ou da história das pessoas próximas, dos nossos melhores trabalhos, as coisas que nós melhor fizemos, as circunstâncias de tanto esforço de coisas que a gente colocou, tanto esforço que a gente colocou em determinadas coisas, tanta coisa que a gente tentou alcançar, tanta coisa que a gente tentou fazer, tanta coisa que a gente tentou construir e não conseguiu. Quantas decisões nós tomamos e que, mesmo inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, não trouxeram o resultado que nós esperávamos. Mas, estando inspirados por Deus, nós tivemos dentro de nós a confirmação de que aquelas circunstâncias serviriam para o nosso desenvolvimento espiritual, e nós nos colocamos em momento de paz, e outras coisas que nos trouxeram tantos resultados positivos, mas que dessas mesmas coisas nós reputamos a misericórdia de Deus, para que nós pudéssemos entender aquilo como o gozo de uma bênção colocada por Deus à nossa frente. O ser humano cai quando ele acha que tudo que acontece na vida dele acontece em função daquilo que ele faz, acontece em função das ações externas, quando na verdade aquilo que repercute a sua vida externa tem muito mais relação com o seu estado mental e com a maneira, com a semente que ele planta dentro do seu coração, contra tudo aquilo que está aí fora. É por isso que aquela pregação que nós ouvimos, olha, refreia os teus membros, não faça isso, não faça aquilo, tem pouco efeito. Ela se baseia na lei no sentido de imputar aos nossos membros, de colocar sobre os nossos membros uma mortificação que nós não conseguimos atribuir, e que tem que ser colocada dentro do nosso coração, no sentimento de paz, de tranquilidade, de fluidez, de harmonia com Deus, que naturalmente não refreia os nossos membros, mas submete os nossos membros ao Espírito que governa, ao Espírito que o domina, a sensação, não uma sensação de controle, não uma sensação de alerta, mas uma sensação de paz. O próprio corpo humano é assim. Se nós temos momentos em que o estresse vem sobre o nosso corpo, sobre a nossa vida, sobre o nosso intento, sobre as nossas intenções, de uma maneira muito rápida, de uma maneira muito intensa e de uma maneira muito contínua, o nosso corpo se desestabiliza.
Lembra da oração do Pai Nosso, assim na terra como no céu. O nosso corpo, nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Então, Deus nos fez assim para que nós pudéssemos, nas nossas reflexões internas, entender mais ou menos como funciona o mundo espiritual. E é óbvio que nós não vamos atingir isso com a nossa racionalidade, mas sim através da observação de como os fenômenos naturais acontecem e de como isso se projeta no mundo espiritual. É claro que nós não vamos conseguir, é a mesma coisa que você tentar criar os seus filhos. Eu sou pai de 3 filhos e erro muito como pai. Mas as reflexões da vida têm nos trazido para um entendimento de que dentro dessas relações existem pontos de ação que são muito mais efetivos do que outros. Mas a nossa urgência, a nossa natureza humana nos faz entender e pender para o entendimento de que a nossa ação tem que ser nas coisas externas. Analisa aí, eu não sei quantos aqui que são pais, mas estou vendo que alguns são pais aqui. Como você interage com o teu filho? Como você colhe o melhor resultado do teu filho? Quando você, tomado pela cólera ou pela ira, repreende um comportamento dele, ou quando você estabelece dentro dele a sensação dele estar em paz, dele estar tranquilo, dele se sentir aceito, dele se sentir acolhido. A transformação do comportamento da criança é muito grande. A gente que trabalha em casa, essa pandemia tem me prejudicado muito numa coisa. Eu sempre tive uma rotina muito clara e separada, escritório e a casa. Sempre trabalhei nos escritórios quando voltava para casa, raras exceções, a gente se envolvia com o trabalho em casa. Hoje eu tenho uma sensação ruim de estar dentro de casa e os meus filhos, que se acostumaram a ter a minha presença em casa totalmente disponível para eles, passaram a entender que muitas vezes o papai está em casa, mas não está disponível. Isso gerou nos meus filhos uma sensação de insegurança muito grande. Uma sensação, não de insegurança, mas uma sensação de mudança na nossa relação, que isso transformou o ambiente de relacionamento, o ambiente dentro da casa. E não foi a ação que nós tomamos no sentido de, olha, não faça isso, não faça aquilo, não corre para cá, não corre para lá. Então, meus caros, meus queridos, a reflexão que eu queria trazer para nós hoje aqui está a respeito do fruto que gera o espírito em que nós estamos inseridos. Nós falamos na parábola do semeador a respeito da diferença que existia entre você deixar uma árvore gerar um fruto por estar com as suas raízes enxertadas numa terra próspera e fecunda, e você pendurar artificialmente um fruto na ponta dessa árvore. Você pode pegar o fruto de uma outra árvore e pendurar no galho daquela árvore. O fruto, para quem olha, vai estar ali da mesma maneira. A diferença vai estar no momento em que essas coisas aquelas coisas evoluírem, a hora que aquele fruto apodrecer, se não tiver a raiz enxertada, a raiz fundada na terra, um outro fruto não vai aparecer. Mas a árvore cuja raiz está enterrada numa terra fértil, não precisa se preocupar com o fruto que vai sair lá na frente. Então, se a tua vida hoje está arrasada do ponto de vista financeiro, do ponto de vista material, do ponto de vista espiritual, não se preocupa em tapar os buracos da tua vida. Não se preocupa em mudar cosmeticamente a tua vida. Não se preocupa em alterar o teu comportamento de uma maneira externa, para que as pessoas vejam, para que você aparente, traga uma imagem para a sociedade. Trabalha as tuas raízes. Trabalha a tua mente. Nós falamos em algumas das lives aqui.
A terra onde a semente do Espírito Santo é lançada é a nossa mente. A nossa mente é esse combo entre a nossa mente e o nosso coração. Limpa a mente, limpa o coração. Se você não consegue limpar a mente, não consegue limpar o coração, não é uma dica, é praticamente uma chave de ouro que é dada por Cristo e por Deus para todos nós, que é a oração. Aquilo que nós não conseguimos mudar, o Senhor nos ajuda. Nós já falamos aqui também que esse universo é um universo, ao contrário do que pensam, não é o universo que jaz no maligno, é a nossa mente preocupada em tomar decisões fundadas pela árvore do conhecimento do bem e do mal. O mundo jaz no maligno porque as pessoas estão nesse paradigma. Porque se elas se propuserem a comer do pão da vida, nós temos uma live específica sobre o pão da vida. Se nós comermos todos os dias do pão da vida, naturalmente nós somos conectados na árvore da vida, e estando conectados na árvore da vida, a seiva de Cristo flui pelos nossos membros. E aí nós não temos que nos preocupar com o fruto que vai sair de lá. Os frutos e a galhada das árvores, as suas folhas e os seus frutos são apenas a parte visível da árvore. A saúde de uma árvore está na sua raiz. Se a árvore tem uma raiz bem fundada, você arranca um galho dela aqui embaixo, lá em cima nasce outro. Então, procure entender na tua vida hoje onde está o teu ponto de ação. Onde está o ponto de ação que você pode encontrar para que você possa revolucionar a tua vida, para que você possa reposicionar tudo isso, para que você possa enxergar dentro de você as pedras que estão impedindo o crescimento e o desenvolvimento dessa raiz espiritual. Quebra essas pedras, quebra essas crenças, quebra esses paradigmas. E se você não consegue fazer isso, pede em oração para Deus. Nós temos uma live específica sobre oração. A oração não são vãs repetições. A oração não significa você ajoelhar e falar isso, falar aquilo. Eu não vou citar palavras aqui para não ofender alguém, mas falar isso ou falar aquilo. A oração é você ajoelhar e, mesmo que não entre, não saia qualquer palavra da sua boca, você entender que é um momento de introspecção e que você entrega aquilo que está dentro de você para Deus, que é como eu chamo essa força que rege do universo de fora para dentro. Porque eu vi uma reflexão de uma pessoa, achei muito interessante. Deus não é o universo, Deus é além do universo. Deus é além dos multiversos. Deus é além de todos os universos que na razão ou concepção humana possa haver. Então a construção da lei de Deus se dá de fora desse universo para dentro. E Ele vai estabelecendo regras e leis que se transformam em leis físicas, em leis químicas, e leis que nós não entendemos, que são as leis espirituais, que são, entre aspas, leis ocultas. E quando a gente fala oculta, que não é de ocultismo, mas é daquilo que não nos é dado conhecer, daquilo que Paulo falou, que nós conhecemos em parte, mas um dia vamos conhecer a Deus, essa força total, como nós somos conhecidos por ela. E essa força trabalha dentro de nós, e ela criou esse universo para ser um elemento potencializador. E para que nós possamos nos preparar para o crescimento da promessa de Deus, que está escrito que nós vamos ter um novo céu e uma nova terra. Isso não significa que Deus vai fazer assim e as coisas vão acontecer, mas significa que tem um plano que nós não entendemos, que nós não conhecemos, que está transformando pessoas acerca do mundo inteiro, ao redor do mundo inteiro. E que mesmo que nós não entendamos isso nesse primeiro momento, nós estamos inseridos dentro dessa realidade. Então, meu amado, meu querido, meu irmão, meu amigo que está aqui, meu parceiro, meu brother que está aqui,
Você não tem força para brigar com essa força enorme que está lá fora. Não é com a tua luta que você vai. Paulo escreveu claramente sobre isso. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O lugar celestial não é a igreja que você frequenta. O lugar celestial não é a banda que você toca o seu louvor. Não é a orquestra que você toca o teu instrumento. O lugar celestial é fora desse mundo que você entende aqui, de uma ação simples, de ações precárias e débeis que você tem com os teus membros. Luta internamente contra as forças que te desestabilizam diante das ocorrências da tua vida. Harmoniza o teu coração com o fato de você estar num universo que te propõe o crescimento. Eu, irmãos, sinceramente, não acredito que Deus fez uma gincana com o diabo e que porque o próprio adversário está dentro de Deus. Se ele estivesse fora de Deus, Deus não seria Deus, porque Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Isso nos dá as dicas para que nós entendamos as forças que atuam contra nós como forças que atuam pela permissão de Deus para a potencialização de características divinas nossas. O que manda dentro desse processo é o ente que está sendo objeto dessa atuação, dessa ação. Se esse ente que está sendo circundado por essas forças vai emitir, ele naturalmente vai emitir o resultado e a ação do que está dentro dele. A circunstância externa desperta a natureza do que está dentro. E essa natureza reage invariavelmente. Ou ela vai reagir de uma forma não inspirada pelo Espírito, ou ela vai agir inspirada pelo Espírito. E inspirada pelo Espírito, ela vai dar um fruto diferente. Nós falamos nas últimas lives que Cristo sempre vinha para curar. Ele vinha para o estabelecimento de uma nova forma de pensar. Um novo tipo de raciocínio. E nós falamos numa outra live também, a maneira como a obra de Deus se faz na face da terra. Que não é simplesmente pelo proselitismo, pelo falar da palavra, pelo falar das coisas de Deus, pelo blá 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 que sai da nossa boca. Mas o nosso evangelismo, o nosso evangelismo se dá muito mais pelas nossas obras, pela nossa honestidade no contrato que nós assinamos, pela nossa honestidade no trabalho onde nós estamos inseridos, pela honestidade que nós temos nas nossas relações, pela abertura e pelo desprendimento, e isso gera os frutos do Espírito. Então, meus queridos, não é o reino de Deus. Quando a gente escuta que o reino de Deus se estabelece à força, não é pela força do nosso braço, é pela força da nossa disciplina em nos mantermos a maior parte do tempo possível alinhados na videira verdadeira, enxertados na videira verdadeira, para que o fruto nos nossos galhos não seja um fruto débil, um fruto bravo, de uma oliveira brava, mas o fruto de uma oliveira enxertada, um zambujeiro enxertado numa videira verdadeira. Eu quero te agradecer, desejar um dia de paz. Fiquem com Deus, meus amigos. Graça e paz. A paz de Deus.